Sei que no corre do dia a dia aí muita gente não vai entender a gravidade do que a gente está vivendo. Mas preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Você não precisa gostar da Carla Zambelli. Você pode discordar dela 100%. O que eu vou dizer agora não é uma defesa de uma pessoa. É a defesa da nossa Constituição. E para aqueles que amam arrotar Estado democrático de direito, nós precisamos defender os nossos direitos constitucionais. Pois é. O direito constitucional de um deputado ele só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. E ainda assim, a Câmara tem que decidir em 24 horas sua prisão. Pra vocês terem ideia, o Moraes decretou a prisão dela e bloqueou a rede social dela, do filho, da mãe e as contas bancárias. Tá certo? Verba de gabinete, salário, enfim. Ou seja, direito constitucional de um deputado, de um senador, ele não pode ser destruído por um juiz, caramba. Porque se ele está fazendo isso com um deputado que foi eleito pelo povo, que tem essa prerrogativa e esse direito constitucional, o que ele vai fazer com você? Você acha mesmo que a preocupação deles é só com os deputados? Não, eles querem pegar você, mas a gente está no meio do caminho. Então, daqui a pouco, não é que tipo, eleições, daqui a pouco não vai ter mais em quem votar, horas. É muita gente, só de direita, que está se lascando, né? É inacreditável isso. E mais uma vez, eu não estou entrando no mérito do que a Carla fez, o que deixou de fazer. Eu estou dizendo que o certo é jogar para plenário. Prende ou não prende? Se a maioria decidir que prende, prende. Se a maioria decidir que não prende, não prende. Agora, é assim que a gente vai tratar? Então, já, enfim, cobrei o nosso presidente da Câmara, Hugo Mota, publicamente, para que faça isso privadamente também, para que a gente defenda uma casa e não uma pessoa. Haja fundo preto, né, meus amigos? Amanhã, de fato, tem uma votação a respeito disso, estou acompanhando de perto. Pode ter certeza que isso não vai ser silenciado por eles, porque nós temos ainda um mínimo, né, de liberdade aqui na rede social para poder falar. Estou preparando algo aí para poder alertar o povo brasileiro, até mesmo porque sem a rede social não adianta falar nenhum outro vídeo mais, né? IOF, aumento de imposto, enfim, nada. Sem internet, como é que eu comunico com você? Fala. Como que chega até a minha mensagem até vocês, ou as suas mensagens até mim? Não chega. É isso que eles querem. Piada não é para ser levada a sério, né? Principalmente num país onde as coisas que é para ser levada a sério não são levadas a sério. Aí trata-se como piada, né? Nesse mesmo instante que Léo Lins é condenado a 8 anos e pouco de cadeia, você tem Sérgio Cabral condenado a mais de 400 anos, fazendo um videozinho praticamente como se fosse um influencer da cobertura do prédio dele no Rio de Janeiro. Então, o que eu acho? A mesma coisa que você acha. De que hoje foi um dia desanimador para o país. Eu não estou defendendo os Estados Unidos vasculhar rede social, nem nada disso. Isso é uma mentira que eles estão usando contra mim, óbvio, como sempre, porque eu simplesmente disse que os vistos de estudante agora estão suspensos pelo governo americano. Por quê? Porque há requisitos para poder o estudante ir lá para os Estados Unidos. E um desses requisitos agora vai ser a avaliação da rede social. Ou seja, você pode falar o que quiser na rede social. Os Estados Unidos não vai impedir isso. Agora, você pode falar o que quiser e eles também podem admitir quem eles quiserem. Afinal de contas, o país é deles. Ou seja, uma pessoa que apoia terrorismo vai querer estudar nos Estados Unidos para quê? E pior, por que os Estados Unidos iria querer essa pessoa estudando lá? Então sim, a avaliação da rede social é uma dos critérios para entrada no país. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser. Tudo que eu posso fazer e muitos outros deputados também podem fazer, estão fazendo. Eu posso te garantir isso, que a gente fica, sabe, a palavra é desesperado mesmo, sabe, lá em Brasília, conversando, tentando traçar estratégias. Daí, por exemplo, eu tenho uma boa comunicação aqui, poder alcançar as pessoas e eu tento fazer isso da melhor maneira possível para poder, enfim, abrir os olhos de muita gente. Tem dado certo. A aprovação do Lula está lá embaixo, a reprovação está lá em cima. Então a gente está desgastando o governo, mas de fato, a gente não tem muitos meios para poder lutar contra isso, porque a gente vive hoje basicamente numa ditadura, essa é a realidade. Então é tipo, por que você não está fazendo nada? Sendo que o outro cara tá armado, tá com um soco inglês, e você tá sozinho, sem nenhum tipo de arma ou de defesa. É complicado, a guerra realmente está desbalanceada, entenda isso.
o mais rápido possível pra você não se frustrar. Falo sim. Isso aqui foi um dia que eu tava passando na rua e tinha um petista. E aí ele me confundiu com uma picanha. Mordeu aqui. ou pode ser uma marca de nascença também. Aí você escolhe. Obrigado. É de coração mesmo. Até mesmo porque muita gente não. Uma pequena parcela. Fica assim, só faz vídeo, etc. E não é só isso que eu faço, né? Só clicar os resumos aí no meu perfil, você vai ver todo o trabalho que a gente tem feito. Mas ainda assim, é tipo, poxa, exatamente aquilo que bate no governo, desgasta o governo, você quer que eu pare de fazer, que é vídeos, né? Então eu fico feliz quando, enfim, né, tem pessoas como você e muita gente que me aborda também dizendo isso, que seja na rua, né? Tanto de, queria votar em você, sou de outro estado, ou eu votei em você e não me arrependo. Isso pra mim me fortalece muito. Saiba que se eu fortaleço você, saiba que vocês me fortalecem muito mais. Porque duas coisas, né, que mostram que a gente tá certo. Não somente quem tá do nosso lado, mas também quem tá contra, né? É um bom sinal. Obrigado.